Oi, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Tairine, sou responsável pelo Ateliê Artes e Manhas e eu vou deixar alguns dos meus trabalhos passando para vocês aqui na tela. Eu trabalho com biscuit há cerca de 6 anos e no vídeo de hoje eu quero ajudar você que quer iniciar nessa arte, seja por hobby, seja por fonte de renda. Então, eu preparei um guia prático com alguns passos básicos que você precisa saber antes de iniciar e que vão te ajudar a chegar mais perto dos seus objetivos. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu preparei ele com muito carinho para vocês. Então, se vocês gostarem, não se esqueça de clicar em gostei para mim aqui embaixo para eu saber. E aproveita também e já se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigada e vamos lá pro vídeo então. O que é preciso para iniciar? Bom, para começar, nós vamos precisar de uma massa para biscuit. Eu costumo comprar a massa já pronta, tá? E aí vocês vão encontrar diversas marcas no mercado. Independente de marca, de primeiro momento, você pode comprar uma massa aleatória mesmo, a que tiver aí na sua cidade, só para você não deixar de iniciar. Eu indico que vocês comprem a massa na cor natural, tá? De primeiro momento, ela vai se parecer muito com a massa na cor branca. A olho nu, a gente nem vai ver a diferença. Eu vou mostrar aí pra vocês, ó. Essa é a massa natural e essa é a massa na cor branca. Colocando lado a lado, a gente não consegue diferenciar uma da outra, né? A diferença, eu vou mostrar aí pra vocês, é que a massa natural, ela tem uma certa transparência em relação à massa na cor branca, que ela tem uma cor mais sólida, tá? A massa natural, ela também é uma opção para criar um rendimento maior das massas coloridas. Então, por exemplo, se você tem 1 kg de massa na cor preta e adicionar de 500 a 1 kg de massa natural na sua massa de cor preta, você vai passar a ter de 1,5 kg até a 2 kg de massa a mais, sem que haja alteração na cor final. Coisa que a gente não consegue fazer com a massa na cor branca, porque isso ia acabar resultando numa coloração mais acinzentada. Agora, então, que você já sabe a diferença entre as massas, a gente vai falar sobre as ferramentas. Para iniciar, não é preciso adquirir ferramentas profissionais logo de cara. Você pode utilizar coisas que tem na sua casa mesmo, como, por exemplo, palitos de dente, de churrasco ou até mesmo essa tampinha de caneta aí. Qualquer tipo de material que não seja muito grande e que possibilite fazer marcações na massa. Se você quiser comprar um kit básico de estecas, que é o nome das ferramentas que a gente utiliza no biscuit, mas não quer gastar muito, eu te indico esse kit que tá aparecendo aí pra vocês. É um kit da Amago, foi o primeiro kit que eu tive e a minha mãe comprou ele pra mim na época em uma dessas lojas que vendem artigos pra festa. Custou em média R$8 e vinha umas 8 ferramentas de plástico. Ele já tá bem gasto, né? Como vocês podem ver, porque eu já usei bastante. Mas ele foi muito útil para mim no começo. Além das ferramentas, também é importante que você tenha uma superfície onde você possa trabalhar com o biscuit sem que a massa grude na mesa ou na bancada. Para isso, existem algumas placas antiaderentes próprias para biscuit. Eu vou mostrar aí algumas delas para vocês. Tem essa primeira, que é bem conhecidinha, né, da Blue Star. A minha tá muito velha, gente, eu nem uso mais ela. É só para mostrar mesmo para vocês. E também tem aquelas para costura e scrapbooking, que é a que eu utilizo atualmente aqui no meu ateliê, tá? Eu gosto bastante dessa placa aí, indico também. Mas se você não quiser gastar com isso agora, eu te indico essa placa de apostila, que é aquela parte preta que geralmente fica no verso das apostilas que você provavelmente pode ter uma ou outra perdida aí na sua casa. Serve também aquelas divisórias em plástico que são utilizadas nos fichários, ou ainda esse plástico que está revestido na minha mesa, que é aquele plástico que a gente compra para colocar na mesa da cozinha. Se você não tiver nada disso, você também pode polvilhar um pouquinho de amido de milho na superfície da bancada que você vai utilizar. Isso vai fazer com que a massa não grude. Um outro acessório complementar também, que é legal que você tenha aí, é um rolinho, tá? Para poder amassar a massa com mais facilidade. Pode ser sim um daqueles rolinhos de cozinha, ou até mesmo um desse daí que eu tô mostrando para vocês, que é um caninho de PVC, aqueles que são utilizados em construção para fazer encanamento das casas. No meu início, eu utilizei muito ele antes de mudar para esse outro rolinho, que é o próprio para biscuit, tá? Eles são basicamente a mesma coisa e funcionam da mesma forma.
Para dar cor à sua massa natural, você pode utilizar pigmentos próprios para tinta, como esses que eu estou mostrando aí para vocês, que eu utilizo desde o meu início até hoje. São esses daí da marca Xadrez. Vocês também encontram em lojas de construção e eles duram muito. Tem pigmento aqui que eu uso desde o meu começo até hoje. Fora isso, eles são bem baratinhos, eles custam em média R$3 cada. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês podem adquirir de início as cores primárias, que são azul, amarelo e vermelho, e depois ir misturando elas para obter outras cores, as cores secundárias, como por exemplo amarelo e azul dá verde e amarelo e vermelho que dá laranja. Existem também alguns corantes e pigmentos próprios para o biscuit, que vocês podem adquirir mais para frente, por isso que eu não vou abordar muito aqui nesse vídeo. Além disso, vocês também podem utilizar tinta acrílica ou tinta PVA para colorir a massinha de vocês. Por último, mas não menos importante, o que você precisa ter para começar, além das coisas que eu já citei, é nada mais, nada menos do que paciência e determinação. Ninguém nasce sabendo, na vida a gente aprende tudo, e com você isso não vai ser diferente. Por isso, não fique frustrada ou frustrado se você não conseguir de início alcançar o resultado que você espera. Pelo contrário, fique feliz com as suas pequenas conquistas e, acima de tudo, não pare de tentar. A prática é o que realmente leva a um trabalho bem executado, por isso persista sempre, tá bom? Agora, antes de começar, eu quero falar com você um pouquinho sobre a importância de sovar a massa. Não é só retirar do saquinho e já usar. Primeiro, é preciso fazer aquilo que a gente chama de sova, que é isso daí que você tá vendo aí no vídeo, tá? Você manipula a massa, amassando e apertando ela de várias formas para que ela possa ficar mais macia e assim evitar rachaduras depois que ela estiver seca. Além disso, ela também ajuda a eliminar as bolhas. É importante também dizer que o biscuit ele é um tipo de massa que tem um certo encolhimento, ou seja, depois que a massa estiver seca, ela vai ficar sempre um pouquinho menor do que o tamanho da confecção original. Por exemplo, esse coração branco eu fiz agora com a massa natural e o verde já está seco. Olha só, colocando um em frente do outro, como é a diferença do encolhimento de uma peça para outra. Isso vai variar de acordo com a marca da massa que você escolher, mas sempre vai ocorrer, então é bem importante ter isso em mente, tá bom? É importante falar também que depois de estar fora do saquinho, o biscuit já começa o seu processo de secagem, já que ele seca em contato com o ar. Por isso, é importante guardar as sobras das massas em saquinhos bem fechados. Depois de pronta, as peças elas costumam secar em até 3. Para colorir a massa também é bem simples, basta pingar algumas gotas do seu pigmento ou da sua tinta e sovar bastante até que ela fique 100% misturada. Algo importante de se falar também é que depois que o biscuit seca, as cores costumam ficar pelo menos um tom mais escuras do que a que vocês estão vendo aí na tela, tá? Tô sovando aí pra vocês verem, suja bastante as mãos, tá bom, gente? Mas nada que lavando depois com água e sabão não resolva. Aí tá bem sovada e ficou uniforme a cor da nossa massinha. Nós vamos então agora entrar no passo a passo e eu escolhi as cores primárias, aquelas que eu falei pra vocês no começo do vídeo, e também um pouquinho da cor branca. Eu já misturei nas massinhas e a gente vai utilizar essas cores, amarela, azul, azul clara, que foi na verdade o azul comum com pigmento branco, que resultou nessa cor azul clara, o vermelho e o laranja, que nada mais é do que vermelho mais amarelo, tá? E resultou no laranja. A gente vai fazer uma corujinha, então eu vou começar sovando bastante essa massa amarela. Eu não vou cortar esse vídeo, né? Não vai ter edição, para que vocês possam ver aí no passo a passo bem verdadeiro mesmo, como que a gente faz, tá? Tô fazendo uma bolinha e depois eu fiz uma coxinha. Agora, eu vou amassar essa massa na mesa para fazer o corpo da nossa coruja. E vou começar a puxar as orelhinhas. Então, eu vou puxar primeiro a orelhinha do lado direito e depois a do lado esquerdo. É só dar um apertinho, um beliscão e depois levantar a massa, dessa forma que vocês estão vendo. Esse já é o corpinho da nossa coruja. Agora, a gente vai pegar um pouquinho da massa azul clara e vamos fazer duas bolinhas, tá? Essas bolinhas, elas vão ser
a parte dos olhos da nossa coruja. Então, eu vou pegar mais ou menos do mesmo tamanho, vou amassar na mesa. Por isso que é importante uma superfície que não grude, tá bom? Aí, eu vou retirar e vou colocar uma por cima da outra, dessa forma. Agora, eu vou passar um pouquinho de água no biscuit. Como ele tá bem molinho, só passando água, ele já vai grudar. Se o seu biscuit não tiver tão molinho, tiver um pouquinho ressecado, você pode passar cola branca, tá? Posicionei ali na direção que eu queria. E agora, eu vou pegar mais um pouquinho de massa azul para fazer a parte da asa. Então, eu vou pegar 2 bolinhas e vou fazer coxinhas, olha lá. Essa eu fiz e ficou muito pequena, então eu adicionei um pouquinho mais de massa e aí ficou muito grande. Aí eu tirei um pouquinho da massa. E é assim mesmo, tá, gente? Vai no olhômetro aí até você perceber que as proporções, elas estão parecidas. Depois de ter amassado na mesa, eu vou pegar aqui um palito de dente para vocês verem como ele funciona na modelagem também. E vou fazer as marcações da pena que tem nas asas, né? Ó lá, posicionei e apertei. Com cuidado, mão leve, não precisa amassar, tá? O biscuit é uma massa bem molinha, maleável, então só de encostar e fazer uma pressãozinha, você já vai conseguir fazer a marcação. Agora, eu vou precisar posicionar essas asas no corpo da coruja. Para isso, eu vou fazer uma cavidade. Essa cavidade, eu vou fazer com a tampinha da caneta Bic, caneta normal, tá? Eu posiciono ali e aperto, para fazer um buraquinho de encaixe. E aí, eu vou passar cola branca. Eu tô utilizando a cola branca extra forte. Mas se você não tiver, você pode utilizar a cola branca comum mesmo, tá? Não deixa de fazer. Faz com que você tiver aí na sua casa. Agora, eu vou colocar as asas no corpinho da nossa coruja. E olha só como ela já ficou bem bonitinha. Já tá ficando com um formato legal. Eu vou amassar ali o meio, onde que vai ser a barriguinha dela, para fazer um encaixe também, onde eu vou colocar a massa azul escura, que eu quero fazer de uma cor diferente. Essas cores, vocês podem utilizar as que vocês quiserem, tá? Eu tô utilizando aqui as cores primárias, só para mostrar para vocês como é possível utilizar os pigmentos primários. Mas se você tiver outras cores aí e quiser fazer a sua coruja de outras cores, fique à vontade. Aí, olha só, coloquei a barriguinha e agora a gente vai fazer as marcações, tá bom? Eu vou utilizar a tampinha da caneta de novo, vou utilizar ela para fazer a marcação do olho. Olha só, prestem atenção agora. Eu vou posicionar a minha tampinha e vou puxar para o lado direito. Posicionei, apertei e puxei. E aí, vai ficar com esses olhinhos bonitinhos, kawaii, né? Estilo kawaii. E na parte da barriguinha, a gente também vai fazer as penas, né? Com a própria caneta, a própria tampinha da caneta. E ficou assim, ó. Só tá faltando agora o quê? A gente colocar o bico, né? E para isso também, vocês precisam fazer uma bolinha. Eu fiz com a própria caneta, mas vocês podem fazer com palitinho de dente ou alguma outra ferramenta que vocês tenham aí na casa de vocês. Fiz uma coxinha mais alongada. Vou passar cola bem na pontinha, que é a pontinha que vai ficar lá dentro do buraquinho que a gente fez. E agora, eu vou apertar para dar o formatinho de bico. Desse jeito, gente. Só isso. Olha só que simples. Muito simples e ficou uma corujinha super linda que vocês podem utilizar como chaveiro, como imã de geladeira. Já ficou muito bonitinha, né? Eu sei que é uma modelagem simples, mas é a partir de modelagem simples assim que vocês também vão fazer coisas mais elaboradas mais pra frente. Nós chegamos então ao fim do nosso guia prático. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e
Tchau!